Som de It, take 1, action! Galera, assistimos It, assistimos o filme do palhaço assassino bem louco, demoníaco. E agora nós vamos falar basicamente de tudo o que acontece. Vamos dar nossa opinião a respeito do filme. Se ele é bom, se ele não é, que é o que vai ser. Roda a vinheta. Roda a vinheta, tuzão! Eu sou o Diego Amaral e hoje vamos falar um pouquinho dos detalhes que aconteceram no filme, mas não vamos dar tantos spoilers pra vocês. E pra começar a coisa, Daryl então finalmente recebe o seu medo, o seu maior algoz, a treta, tudo voltou. It está de volta à cidade. E agora nossos protagonistas são obrigados a encarar de volta a maior ameaça que eles tiveram na infância. Mike liga pra todos eles, porque pegando por uma base do livro, o Mike na verdade é o cara que ficou na cidade. Isso não é nem spoiler, tá no trailer isso daí, então por favor. Mike fica na cidade, então ele estudou exatamente como que funciona o It, como que é aquela coisa, como que, né, de onde vem, pra onde vai, como é que mata, todos esses negócios. E aí ele liga pra todo mundo de volta: mano, sujou, velho, volta aí que o bagulho tá feio, o palhaço voltou. E aí vai todo mundo voltando. É legal ver a situação, a cena de cada pessoa que vai recebendo a ligação, cada um do clube dos otários, ou dos losers, né, no caso perdedores, que eles estão recebendo aquilo e realmente choca eles. Porque ao mesmo tempo eles lembram, mas eles não lembram. Como assim? O fato é que, por exemplo, a sensação de que realmente tem um perigo e tudo assim, de forma geral, eles se recordam, eles sabem que tem alguma coisa na cidade que é muito tensa, só que eles não lembram dos detalhes, então eles botam o pé na estrada, todo mundo de volta, para encarar o monstrão da vez. Hello. Bom, galera, então o que acontece é que o diretor Andy Muschietti, ele tomou um pouco mais de liberdade artística pro cara, deu uma despirocada geral e falou: meu, o que a gente não conseguiu fazer no primeiro filme, que é tipo uma violência um pouquinho mais explícita, uma coisinha assim, saca? Aqui ele fez. E tanto que com certeza aparece um número muito maiores até tipo de coisas que você vai achar grotescas, assim, tensas, sabe? A coisa vai ficar, você vai falar: nossa, cara, corpos e tudo mais. Então impressiona, assim, pra quem viu o primeiro filme e achou interessante, esse tem mais sustos, e não só mais sustos, ele também tem uma pegada mais sombria e realmente, tipo, aquilo que você acha que vai, nossa, vão salvar tal pessoa. Talvez não. E tem, tipo, até um cara batendo mesmo numa mulher, né, mano? Então, aí mostra, tipo, no livro, é que assim, pegando uma base do livro, mostra algumas tendências a violências muito mais pesadas, assim, obviamente, e gratuitas, né? Stephen King tem essa pegada realmente de uma coisa mais... Uou! E no filme não é um pouco... Não, opa! E no filme não é tão diferente. Tem realmente uma coisa mais ou menos nessa pegada assim, violência contra mulheres ou contra homossexuais. Então tem umas coisas assim que você olha que você fala, velho, sabe quando você se incomoda, que você vê alguma situação que você fala, caraca, que coisa ruim, feia, tensa, tipo, você não pode fazer nada por injustiças. Além dessas coisas que não são muito palatáveis, também a gente consegue perceber uma mudança estrutural até mesmo em relação às coisas que estão acontecendo em Denver, porque querendo ou não, são 27 anos depois, né? Mas, pegando um pouquinho falando da amizade que tem dos personagens principais, é interessante que depois que eles voltam para Derry e eles se reúnem e tudo, meu, tem muitos momentos de quebra de barreira daquele clima pesado, saca? Então muita brincadeira, tudo assim, uns alívios cômicos muito legais, tudo. Principalmente, ao meu ver, assim, pra mim, o personagem do Rich, assim, sempre zoando. É bacana de se ver isso daí. Tanto num filme de terror, que é um filme de terror, pesado até por alguns aspectos, e ao mesmo tempo tem piada, assim. Você não vê filme de terror em piada, assim, tipo, num certo grau que consiga fluir a coisa organicamente. Mas nesse filme até que fluiu bacana e foi realmente legal. Legal. Joia. E sobre a amizade deles, interessante ver como a vida de cada um mudou, né? Obviamente de criança para adulto, que você começa a ter um emprego e tudo mais, e você vê que alguns laços nunca são quebrados, né? Apesar daquela coisa, tipo, chegaram em Derry, não estão sabendo muito como que vão encarar a situação de enfrentar o palhaço de novo, mas aí eles se juntam tal e começam a trocar uma ideia, então você vai ficando introspectivo naquela ideia, você vai realmente pegando a vibe da coisa, a vibe tipo, nossa, de amizade, todo mundo junto, ou sabe, aquela coisa super da hora, enquanto outros momentos realmente tá a coisa quase tem esse equilíbrio, esse alívio. Hello!
E uma coisa muito legal, ainda falando dos atores, véi, pegaram uma galera tipo de ator adulto muito parecido com os infantis. E é muito legal também porque tem esse elenco mais jovem. Então tem um elenco jovem e tem um elenco adulto. E durante todo o filme vai tendo esses momentos de flashbacks ou até mesmo situações onde eles estão tendo uma viagem mental, lembrando algum medo, sabe? Alguma coisa assim e tal. E você vai vendo, mostra bastante deles realmente nessa fase mais jovem. Então é muito legal de se ver isso. E, tanto o grupo dos mais velhos quanto os mais jovens, os caras mandam muito bem. Tipo, a galera é muito boa. Eu achei o Rich parece. Nossa, o Rich parece muito. E quando a gente fala parece, não é só de aparência mesmo. Tipo, até a personalidade. Por exemplo, o Rich, o cara xingava, tipo, mal boca suja quando é pequeno e continua boca suja quando é adulto. E o Ed tá muito parecido. E até a personalidade, aquela coisa hipocondríaca, tipo, calma, vamos, sabe, tem que tomar remédio toda hora, aquela coisa de limpeza, assim, né, aqueles toques que ele tem, mantiveram isso. O Mike também, ele mudou também a personalidade bastante, porque ele era mais calado. Então agora quando ele tá mais adulto, ele tá, tipo, o cara virou bibliotecário, tá pesquisando sempre como derrotar, tipo, o It, essa coisa, tipo, a origem e tudo, então ele ficou mais comunicativo. Tá, e agora vamos falar de tempo. Aqui tá chovendo e repangalejando. De tempo do filme. O filme, ele tem aproximadamente 2 horas e 50 minutos, quase 3 horas lá. O primeiro ato, ele é muito bem introduzido. Tudo, a coisa acontece realmente de maneira até que rápida tudo. Entre indas e vindas, assim, você consegue, tipo, ter a reunião do Clube dos Otários de forma bem acelerada. O segundo ato, acontece tipo um lance meio aventuresco, assim, para que consiga entender tudo como que vai acontecer. Cada um tem que fazer um negócio específico e tal, assim, pra conseguir relembrar umas memórias. É muito... Esse segundo ato, eu achei ele bom. Só que para algumas pessoas talvez ele seja um pouco cansativo, porque realmente o segundo ato foi até mostrar a vida de todo mundo. Sabe o que aconteceu no primeiro filme? Realmente aquele momento que o It encontra cada um deles e tudo mais, tal, tipo de forma bem individual. Acontece mais ou menos isso, só que ainda de uma forma mais amplificada. Então a coisa vai ficar bem prolongada. Para algumas pessoas isso pode ser um pouco demais. O que você achou? Mano, eu achei muito repetitivo todas as cenas, porque é um monte de moleque e aí fica falando de cada um, ele adulto, depois ele criança, ele mostra que ele tomou mais sustos além do outro filme. Parecia mais uma versão estendida do primeiro filme. Eu achei que podia ter essa cena, mas devia encurtar um pouco, tava muito comprido. E é nessa hora do filme que você senta, você vira pra lá, vira pra cá, você dá uma perna. No one who dies here ever really dies. Eles podiam, até a gente estava até discutindo que a coisa poderia tornar até mais um filme. Em vez de realizarem um filme em 2 horas e 50, podia ter feito tipo em 2 horas ou tipo, em 1 hora e 40, saca? E depois ter colocado mais um filme. Mas de qualquer forma, eu achei que ficou bom. Agora, quando chegou o terceiro ato realmente do embate final com o It, o negócio é uma porrada, velho. Bichinho... Uou! O filho chora e a mãe não vê. Não, realmente o It tá bem mais zoeiro e violento, vamos dizer assim, né? Tá, e lembrando que existem muitas viagens assim imaginárias onde o Pennywise acaba colocando pra pessoa. Então, ao mesmo tempo que tá violento, também tá bem fantasioso. No terceiro ato, eles fizeram um encerramento interessante. Aconteceram algumas coisas que, vou te dizer, pra quem tem estômago fraco pra coisas nojentas, esse filme tem coisas nojentas. Que nojo. Mas pra quem tem, tipo, sente muito, na verdade, a emoção das coisas, assim, e chora com facilidade e tudo mais, talvez o final do filme seja algo que venha a surpreender diante das coisas que vão acontecer. É um filme bom, assim, eu gostei, e não é um filme que eu gostei mais ou menos, é um filme que eu gostei. Eu acho que ele peca um pouco em algumas situações, por exemplo, em falta de consequência das situações, né? Por exemplo, acontece alguma coisa X ou Y que na vida real teria uma repercussão muito maior, entendeu? A morte de um personagem, alguma coisa assim que você fala, nossa, agora né, vem a polícia e tudo mais e tal. E às vezes fica um pouco perdido dentro da trama. O que é bom funcionar pra trama, porque fica focando mais nos personagens principais e no palhaço, né? Tirando alguns momentos que ele tá matando gente alheia. Mas ao mesmo tempo perde também aquela coisa de tipo, porra, velho, morreu uma pessoa, aconteceu tal coisa tensa. Sabe, tipo, e aí, não vai acontecer nada? Foi, morreu e já era. Morreu, foda-se. Parece que no filme não existe lei, né? Não existe... Não tem muito justiça. O que acontece? Senso de justiça. O filme, ele perde um pouco desse senso
de justiça. Apesar disso, é muito proposital do roteiro fazer isso, porque não era de interesse realmente mostrar essas coisas. Mas assim, algumas coisas não focam na justiça. Mas, no geral, o filme ele é, bem encaixado e a gente super, pelo menos eu, indico, né, falo, vou assistir. O que você acha aí, Artorius? Ah, cara, legal, mano. Talvez seja o melhor filme de terror do ano. Com certeza. Ponto. Eu acho o melhor do ano. Bom, galera, então é isso que nós tínhamos para hoje. Curtam e sigam o nosso canal. Let's blow, Georgie! Tchau.